Mas venho também, novamente, senhor presidente, tratar de um tema sobre a reforma da Previdência. Fazer coro aqui já as falas do deputado que me antecedeu. E que estamos a poucos dias de um dos maiores atentados ao povo trabalhador de nosso país. Vejo que ainda nós estamos na dormência e não estamos nos dando conta do quanto vai fazer mal esta antirreforma. Com a desculpa de que a Previdência Social é deficitária, no intuito de inviabilizar milhares de aposentadorias de milhares de brasileiros, o governo federal, em especial o presidente Temer, assumindo o papel de garoto propaganda, tem destinado esforços e recursos para viabilizar o que chama de reforma da Previdência. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal aprovou por unanimidade relatório que contesta os dados apresentados pelo Tribunal de Contas da União sobre as contas do Sistema Público de Aposentadorias. Segundo o relatório, senhor presidente, os dados divulgados amplamente em peças publicitárias, inclusive pagas, com dinheiro público, são absolutamente imprecisos, inconsistentes e alarmantes. Curioso é que, ao nos distanciarmos um pouco do debate sobre a existência ou não de déficit da Previdência, ou nas políticas de seguridade social, nos deparamos com concessões vergonhosas. Concessões vergonhosas do mesmo governo que defende a reforma às multinacionais, bancos e empresas devedoras da própria Previdência. No fim do ano passado, Temer conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados a medida provisória 795, a chamada MP da Shell, que estabelece a redução de tributos a petrolífera estrangeiras até 2040, abrindo mão de arrecadar no período quase R$1 trilhão, ou seja, cerca de 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões de reais por ano! E nós estamos adormecidos. Em outubro de 2017, um decreto presidencial resultou no perdão da dívida de 3 bilhões em multas ambientais. Em junho de 2017, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovou o perdão da dívida de 338 bilhões do Banco Santander, um banco estrangeiro, referentes a imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido. A propósito, o lucro do Santander só em 2017 no Brasil foi de 9,95 bilhões de reais. Não dá para entender, tia. Aliás, dá para entender sim, que é o toma lá da cá, o dano que você recebe, o balcão de negócios, que está se transformando Brasília. Também no ano passado, deputado Natalino, em abril, o Banco Itaú teve perdão de outros 25 bilhões de reais. E a sociedade sabe, todos sabem. A população brasileira sabe disso porque foi noticiada aos 4 cantos do nosso país, pelas redes sociais em especial. Também dívidas de imposto de renda e contribuição social. Também a tramitação da medida provisória 783 de 2017, também
que institui o novo Refis. Recebeu na Câmara dos Deputados mais de 300 emendas, visando contemplar dívidas de grandes empresários ligados diretamente ao governo ou a parlamentares. O resultado disso, senhor presidente, foi a redução de um acumulado de dívidas de empresas de telecomunicações, transporte, siderúrgica, entre diversas outras, que chegava a 13 bilhões de reais para apenas 400 milhões de reais. Ou seja, numa tacada, só o governo Temer agradou a base, prestas a votar a aceitação do pedido de abertura de inquérito contra o próprio, e recolheu 400 milhões de reais, transformados rapidamente, deputado Natalino, em emendas parlamentares para garantir a aprovação da reforma trabalhista. Aí os dados, só os números. Antes de voltar ao tema do suposto déficit da Previdência, que Temer quer usar como justificativa para a famigerada reforma, voltemos aos valores que o governo federal abriu mão nesse curto tempo de existência. Abriu mão de 1 trilhão das petroleiras, perdoou 25 bilhões do Itaú, perdoou 12,5 bilhões de dívidas de empresas e parlamentares, outros 3 bilhões em dívidas ambientais, 338 milhões do Santander. Daí, nós vamos ficar quietos, nós vamos concordar? Nós, brasileiros, vamos concordar com esse toma lá da cá, com esse dano que você recebe? É claro que não. Daí a culpa de um trabalhador, de um agricultor, do empresário, que paga seus impostos direitinho. O Refis lá, para a bancada ruralista. E eu pergunto, e o nosso empresário, o trabalhador, o chão de fábrica, o nosso agricultor, que sempre fala que da forma que está sendo colocado aqui, vai se aposentar com o cabo da enxada, vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai se aposentar. Mas de jeito nenhum, não vai se aposentar. Vão tirar a dignidade do povo trabalhador. Vai ter que começar a recolher com carnezinho, todo mês lá. Sabendo que na Constituição de 88 foi criado uma condição para que nós pudéssemos valorizar os nossos agricultores, diminuir o êxodo rural, que são os nossos agricultores que produzem o alimento. O alimento. E é importante que os nossos agricultores tenham políticas públicas que incentivem, mas não pelo contrário, isso desestimula. Desestimula. Diferente de como diz Temer, como o petróleo brasileiro, o Canadá e a Noruega são exemplos de desenvolvimento com um alto nível de bem-estar social, o Estado não abriu mão de impostos de exploradoras de petróleo, mas agiu para garantir previdência pública, saúde, educação e garantir igualdade, oportunidade para a população. Não é o que a gente está vendo. O Ministério da Assistência Social não reduzir em nada os repasses. Nós aqui no Estado já estamos sofrendo com isso. Na saúde, aqui para o Estado, o governo federal está dando um grande calote. Olha a dificuldade da saúde que nós estamos vivendo no Estado de Santa Catarina, sabendo que o governo federal deve mais de 400 milhões de reais para o Estado de Santa Catarina. E tem gente morrendo nas filas dos hospitais, não consegue uma ressonância, não tem remédio. São muitas as dificuldades. Na educação, então, nem se fala, senhor presidente. Estão sucateando as nossas universidades federais, os nossos institutos federais, os nossos magníficos reitores estão pedindo socorro, porque diante da dificuldade, mais um minuto para concluir, senhor presidente. Concedido mais um minuto. Então, nós precisamos fazer esse debate e tornar público a população catarinense também, enfim, dessas medidas que estão sendo impostas à população brasileira, sequer sem um debate, mas sim vendido de uma forma como se fosse um presente de grego. Você não sabe o que está lá. Então, nós não podemos concordar com o que está colocado aí.
Nós precisamos, sim. O povo brasileiro tem o direito de poder participar desse debate, de melhor discutir. Vamos diminuir aquelas aposentadorias bilionárias, vamos cobrar dos grandes conglomerados que mais devem para a Previdência, os banqueiros que mais devem para a Previdência, os banqueiros, os grandes conglomerados, vamos cobrar esses aí. Aqueles que têm aposentadoria de 150, de 200 mil reais, agora tirar do agricultor que ganha um salário mínimo. Não dá para concordar, senhor presidente. Obrigado.